Aqui é o Luiz com mais um vídeo no canal e nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a lama do se. O se, sabe? Se eu fizesse aquilo, se eu comprasse aquilo, se eu tivesse ido em tal lugar, se eu tivesse me apresentado para tal pessoa, se eu tivesse começado um novo negócio, se eu tivesse comprado aquela ação que disparou. Então são diversos sis, diversas situações que a gente cria na nossa vida, lamentando de fato aquela oportunidade, ou pelo menos que parecia ser uma oportunidade naquele momento e que a gente não realizou, né? Então a gente acaba se martirizando. Eu não sei se você já passou por esse processo, eu já passei e confesso para você que eu tenho que ficar atento para não passar, porque é muito tentador. É muito tentador nós tentarmos justamente justificar aquela inação através do si. A maioria das pessoas fazem isso. Eu tenho certeza que você também na sua vida já passou por essa situação em algum momento, ou se você conhece alguma pessoa que passa de maneira recorrente por isso. E aí chega um momento que a gente precisa mudar a nossa mentalidade para realmente sair desse lamaçal, sair dessa lamentação, dessa vitimização, no final das contas, que isso é uma vitimização, um tipo de vitimização, e aí de fato começar a fazer aquilo que é importante, porque o que vai realmente trazer resultado é a nossa ação e não aquilo que a gente coloca de expectativa ou aquilo que a gente desejava no passado e não foi realizado, né? E aí, para poder fazer isso é muito simples, né? Basta a gente tomar uma pequena ação. Uma pequena ação. Se eu tivesse feito tal coisa, não, esquece isso. Começa a fazer tal coisa, né? Se eu tivesse começado a treinar musculação no ano passado, começa agora. Começa na próxima semana, na próxima segunda. É assim que eu faço. É assim que eu faço para poder vencer a minha própria esse próprio lamaçal, né? Que eu também tenho que romper de certo modo. E aí a gente então, quando começa a entrar em ação, a gente começa a ver pequenos resultados, né? Mas existe uma coisa interessante, né? As pessoas que ficam se lamentando sem nunca agir, elas nunca conseguem concretizar aquilo que elas estão buscando, né? Isso é óbvio, né? Porque toda ação gera uma reação, e se não há ação, não há reação. É muito simples. Mas atrás dessa inação vem também as objeções pessoais da pessoa, né? Sejam através de crenças pessoais, experiências que ela teve, que talvez no passado tenha levado ela para um lugar, né? Um movimento assim que trouxe aquele desconforto. Isso pode acontecer com um trauma que uma pessoa teve, algo que realmente acabou criando um bloqueio emocional, né? E especialmente aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito estranha, muito esquisita, de não incentivar as nossas inovações, né? Ou pelo menos os nossos empreendimentos. É raro você ter alguém que vai te apoiar. Graças a Deus temos a internet, né? Temos diversas pessoas trazendo recursos, ferramentas para poder ajudar as pessoas a resolver algum tipo de problema, sair de alguma situação que esteja realmente fazendo com que a pessoa não coloque o seu potencial para trabalhar, não coloque aquilo que ela deseja fazer, né? Então temos aí muitas ferramentas, diversos canais aqui no YouTube. Então nós temos uma vasta quantidade de recursos e livros, cursos, né? Seja um recorte que às vezes a gente assiste, seja aqui no YouTube ou outro canal que a gente está acostumado, né? Aquela frase que às vezes é o elemento que faltava para poder dar aquele impulso e fazer com que a gente saia da lama do si. Porque enquanto que a gente estiver nessa lama do si, a gente nunca progride. A gente sempre vai estar estagnado, sempre está buscando alguém para culpar, situações, seja o passado, seja pessoas de fato, seja alguma coisa que a pessoa acredite que, né, está fazendo com que ela não saia do lugar. Então, pelo menos eu penso assim, que a gente não deve de fato se entregar no primeiro momento
seja alguma ação que talvez não dê certo no primeiro instante que a gente realiza, a gente não consegue ver o resultado de imediato, e a vida não funciona assim, né? Tudo que a gente faz sempre tem os resultados da nossa vida, eles não seguem uma linha reta, né? Sim, uma linha, digamos assim, alternada, né? Aqueles platôs que o pessoal costuma falar, e é verdade. Então tem momentos que você alcança um resultado, tem outros momentos que não, né? E o importante disso tudo é o longo prazo. Assim, quando vê um gráfico de uma empresa, você vê um gráfico de uma ação de uma empresa lucrativa, e aí você começa a analisar pequenas quedas, né? Às vezes quedas bruscas, se você analisar, se você tem um curto espaço de tempo como referência, mas se você olhar no longo prazo, questões de anos, né, ou décadas, você vê que sempre é uma linha ascendente. Então aquelas pequenas quedas não influenciam no resultado final, desde que a pessoa foque no longo prazo. E é exatamente isso que às vezes falta para muita gente, focar no longo prazo. Se você faz alguma coisa e espera um resultado imediato, ele não vai chegar, não vai acontecer. Principalmente se você está precisando. Porque isso acontece comigo. Às vezes é preciso nós termos uma paciência, né, para esperar com que aquele resultado surta um efeito. Mais ou menos igual uma planta, né? Tem aqui uma plantinha aqui atrás, deixa eu pegar ela para você ver. Essa planta, né, para chegar nesse estado, não foi do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Houve todo um processo de colocar uma mudinha aqui. Eu comprei essa planta, ela já está, né, já estava nesse estado assim, tá? Eu tenho gostado de plantas, né? Essa questão de cuidar é muito gostoso, né? Muito prazeroso, né? Isso é um exercício, pelo menos para mim está sendo um exercício terapêutico. E então temos a planta que, para poder chegar nesse estado, ela precisa passar por um processo. E esse processo está relacionado ao tempo, né? À espera. E é por isso que muita gente, então, fica atolada na lama do si, porque a pessoa, ela quer o resultado de imediato, ela não quer esperar. Ainda mais nos tempos em que a gente vive, em que as pessoas querem um resultado imediato, instantâneo. Então é muito difícil, né, para uma pessoa, hoje em dia, desenvolver esse exercício, o exercício da paciência, o exercício de realmente entregar o melhor, né? De você fazer o seu melhor, você focar no desenvolvimento da sua habilidade. Porque uma pessoa que foca no desenvolvimento de uma habilidade, ela não está preocupada, nem lá na frente, ela não vai se arrepender, não vai ficar amargurada, né? Não vai dizer, se eu tivesse feito isso. Não, ela vai fazer. E se ela fizer no primeiro instante e não der certo, ela vai tentar de novo, ela vai procurar outros meios até que ela consiga chegar de fato naquele objetivo, né? E é assim que deve ser. Mas para isso, nós precisamos ter a paciência, né? Ter a paciência necessária, esperar o tempo certo, às vezes também. Porque tem disso também, às vezes as pessoas elas conseguem um resultado rápido. E o resultado rápido, ele é um mau professor, porque são como aquelas pessoas que fazem o day trade, né? Day trade é compra e venda. Estou usando bastante, né, nos vídeos em analogia do mercado financeiro, mas é o que me vem na cabeça. Então a pessoa faz um day trade, ela faz uma operação de compra e venda e sem planejar direito, e por sorte ela acaba ganhando de primeira. Isso é horrível, porque aquilo, querendo ou não, desperta uma certa soberba na pessoa e ela começa a acreditar que ela é escolhida, que tudo que ela fizer dali em diante vai gerar resultado. E as coisas não funcionam assim, né? Então, às vezes, existem momentos, existem circunstâncias assim que a sorte sim favorece, mas são exceções. A regra diz que nós não podemos contar com a sorte para poder colher um resultado, né? Nós precisamos muito mais que isso. O desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de seja talento, seja conhecimento, tudo isso é extremamente importante. Tudo isso vai fazer com que você não se lamente, porque é disso que se trata, tendo esse vídeo, da gente fugir da lama do si.
Então as pessoas que realizam dificilmente vão se lamentar, dificilmente você vai ouvir uma pessoa dizendo, se eu tivesse feito aquilo. Não, ela vai fazer. Ela vai fazer. Porque ela está consciente daquilo, né? Um exemplo meu, pessoal, eu gosto de usar alguns exemplos pessoais, né, porque fazem sentido. Eu sempre fui uma pessoa, assim, digamos assim, um pouco ousada nesse sentido, tá? O que eu, às vezes, uma ideia de um projeto, alguma coisa que eu penso, eu sempre executo. E quanto mais a gente executa, mais a gente treina esse músculo da execução. E aí quando você chega nesse estágio, vamos dizer assim, você não se preocupa tanto com o resultado, você se preocupa em tornar uma pessoa mais produtiva, no final das contas, né? É porque é disso que se trata, de você conseguir resolver problemas. Uma pessoa produtiva é aquela que consegue resolver problemas. Não é aquela pessoa que fica se lamentando, né? Então, no momento em que você foca no desenvolvimento de habilidades, em vez de focar somente no resultado, você passa a ver resultados. Talvez não seja o resultado que você deseja em cima da risca, mas isso acaba... É aquele negócio, né? Quando a gente coloca uma ação, uma intenção para o mundo, a gente nunca sabe exatamente como que aquilo vai se concretizar, né? Às vezes aquilo pode ultrapassar as nossas expectativas, aquilo pode se concretizar de maneira que, né, não chegue tanto naquilo que a gente deseja, mas o importante é que no final desse processo você se tornará uma pessoa diferente, você se tornará uma pessoa mais persistente, uma pessoa mais, digamos assim, com a mentalidade antifrágil, né? Ou, para não dizer, resiliente. Então sim, você vai conseguir alcançar algum resultado se você agir, né? Se você entrar em ação, seja, sei lá, gravar um vídeo para o YouTube, né? Quanta gente tem vontade de gravar, tem vontade de criar um canal, compartilhar alguma ideia, um conhecimento, uma história, e não consegue fazer isso por quê? Porque a pessoa está bloqueada, né? Então a gente precisa romper essa questão do se. Esquece o se. Em vez de falar, se eu tivesse feito, não. Quando você chegar no momento, se pegar dizendo isso, falar, se eu tivesse feito, não, eu vou fazer isso agora. E toma uma pequena ação. Você vai ver como que tudo vai começar a mudar, tá? É disso que se trata, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha contribuído. E eu deixo aqui o convite para que você conheça o meu livro, Como Parar de Procrastinar, Desenvolva uma Mentalidade Mais Produtiva. O link para o livro digital que está na Amazon está na descrição desse vídeo. Basta você clicar nele, ok? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.